Fala galera, tudo beleza? Estamos iniciando mais um curso para vocês, curso de economia aqui no IMP Online. Um prazer enorme estar com você. Meu nome é Fábio Dáquila, eu sou professor de economia, de todas as matérias de economia, dou aula de micro, macro, economia brasileira, finanças públicas e estou aqui para tentar te ajudar nessa caminhada, para ajudar você a pegar essa matéria, que é uma matéria tão legal, né? Muito bacana, muito interessante, mas que muita gente acaba às vezes deixando de estudar, né? Pensando, não, isso aqui não cai, não sei o quê. E aí quando cai, a galera chega no desespero para tentar aprender a matéria e tudo mais, aquela coisa toda, e tem dificuldade, né? Claro, tem dificuldade. Então é o seguinte, você está aqui, você está com certeza se preparando com alguma antecedência para o seu concurso, você está buscando algo diferenciado para você, e é isso que a gente busca te entregar aqui no MP Online, tudo bem? E aí, vamos iniciar o nosso curso de economia comentando para você como que é economia, o que é, vamos falar do início e de algumas coisinhas básicas para você me conhecer, você conhecer o curso e aí a gente segue o nosso caminho juntos, ok? Vem para cá, vem para a tela, né? Vamos iniciar o curso hoje de microeconomia, nós estaremos falando da parte de microeconomia, tudo bem? É uma parte geral de microeconomia, mas assim, se isso for tópico, qualquer coisa que for tópico do seu edital dessas matérias iniciais, a gente vai estar falando aqui de microeconomia, fechado? E aí, esse é o meu e-mail, fabiodacla@gmail.com, e aí você pode também me encontrar no Facebook, pode me encontrar no meu grupo de estudos, esse aqui é o meu grupo de estudos, economia.total, ok? E aí a gente tem também perfil nas redes sociais, tem perfil no Instagram, tem perfil para todo lugar, tá bom? Não tenha problema em me acompanhar e me seguir, a gente está sempre junto, tá? E todo tipo de dúvida, todo tipo de questionamento, todo tipo de angústia, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em atendê-lo, fechado? E aí vamos começar. O que é economia, gente? Vamos falar de uma situação inicial, de um comecinho do que significa economia, ok? Vamos anotar aqui no quadro, vamos começar na telinha branca, ok? A gente vai falar da primeira parte de economia, que são os nossos conceitos iniciais, ok? A gente vai entrar num grande tópico que é a introdução à economia, tá? E dentro desse tópico, introdução à economia, nós vamos falar primeiro, basicamente, bem tranquilo, nós vamos falar do que é a economia. Então, vamos falar daqueles nossos conceitos iniciais. Ok? Bem tranquilo. E aí, galera, esses conceitos iniciais, a gente vai ver primeiro o seguinte. Nós vamos ver o que é a economia, tá? O que é economia? A galera faz muito essa pergunta, né? O que é economia? Galera, economia vem do latim oikos, que significa casa, ok? Então, economia, oikos, casa, é o estudo da sua casa. É como se você estudasse aquilo que se passa na sua casa, que se passa ao seu redor. Mas, basicamente, gente, dentro do estudo da economia, a gente estuda a escassez. Como assim, Fábio, escassez? Escassez é um fenômeno que diz o seguinte, que falta dinheiro, falta recurso, né? Se você vai para um mercado hoje, você vai no mercado comprar alguma coisa, e você fala assim, olha, cara, hoje eu preciso economizar. Se você está precisando economizar, você está precisando fazer economia, né? Você chega em casa feliz, às vezes fala, oi amor, eu fiz economia, né? Quando você fala que você fez economia, que você economizou, significa o quê? Que você aplicou os seus recursos que você tem, que são recursos escassos, recursos que faltam, de uma forma boa, de uma forma bacana, de uma forma que até superou a sua expectativa. Você aplicou de uma forma que é a melhor possível para você num determinado contexto. Fechado? Então, gente, o estudo da economia inicialmente, ele tem a ver com o seguinte, o que é isso? A economia é uma ciência que estuda a escassez de recursos. Falta recursos. Como falta recursos, eu preciso utilizar eles da melhor forma possível, fechado? Essa é a ideia inicial da economia. Volta para cá então. Economia então é uma ciência, é a ciência que estuda a escassez, ok? É a ciência que estuda a escassez.
E aí, o que é este fenômeno da escassez, gente? Escassez é o seguinte, a escassez é um fenômeno provocado por duas coisas conjugadas. A escassez é a soma de dois fatores. O primeiro fator é que eu tenho recursos limitados, certo? Os meus recursos são limitados. Meus recursos têm limite. Meus recursos faltam. É ou não é, gente? Pensa aí no teu bolso aí, seu recurso não falta? Não está faltando dinheiro? Falta, gente. Com certeza falta. Se você está estudando para concurso, provavelmente é porque você quer ganhar mais, você quer ter mais recursos, né? O recurso, às vezes, ele é escasso, ele é difícil de ser encontrado. E como é difícil, né, gente? Parece que é cada vez mais difícil encontrar recursos. Para atender o quê? Para atender às nossas necessidades. E as necessidades humanas, por outro lado, gente, elas são necessidades ilimitadas. As necessidades humanas não têm limite. A gente sempre quer mais, mais e mais, né? Isso é até tema de música, né? Capital Inicial fala lá, eu sempre quero mais que ontem, né? Pois é. Então, necessidades ilimitadas. Você sempre quer mais do que você pode ter, né? Hoje em dia você tem um sonho de ter um carro, aí você comprou o carro, daqui a pouco você vai querer ter uma casa, daqui a pouco você vai querer ter uma moto, daqui a pouco você vai querer ter um jet ski, um jatinho, daqui a pouco você vai querer viajar o mundo, depois que você viajar o mundo você vai querer ir para Marte, vai querer criar um tigre no quintal da tua casa, sei lá o quê, ok? As pessoas acabam criando necessidades novas, as necessidades não têm limite e os recursos têm limite. Você percebe que essa conta não fecha? Isso é um problema dentro da economia, isso é o que a gente chama de problema econômico fundamental. Vamos anotar isso aqui. Vem cá. Então a escassez ela é decorrente de recursos limitados frente a necessidades humanas, ilimitadas, ok? As necessidades humanas não têm limite. Ok? Como essas necessidades humanas não têm limite, esse conjunto que gera escassez de recurso. O recurso falta porque a gente não tem limite nas nossas necessidades. E esse enunciado, esse conjunto, essa escassez é o nosso problema econômico fundamental. Esse é o primeiro problema a que a ciência econômica tenta resolver, ok? Ela tenta resolver esse problema da escassez. E como, gente, que eu vou solucionar esse problema da escassez? Essa é a primeira coisa que a economia se preocupa. E a solução para a escassez, ela está dentro de você aplicar os seus recursos da melhor forma possível. De você utilizar esse recurso de uma forma mais eficiente, atingir um bem-estar maior com aqueles recursos que você tem, ok? Então, essa é a ideia que vai permear todo o curso de economia. A gente vai ver, as pessoas querem maximizar o bem-estar, querem se sentir cada vez melhor, cada vez mais felizes com os recursos que elas têm, porque as necessidades são ilimitadas. Fechado? Então, gente, vamos anotar mais uma coisa aqui, ó. A solução do problema da escassez, né? Então, a solução para esse problema econômico fundamental, ela vai passar por 3 perguntas fundamentais. Eu vou me perguntar isso aqui, tá? Eu vou me perguntar o quê? Vou me perguntar primeiro, quando eu for aplicar o meu recurso que é limitado, eu vou me perguntar primeiro assim, ó, o que eu vou produzir? Quando eu decidir o que eu vou produzir, por exemplo, eu quero produzir alguma coisa, eu quero, né, sei lá, o Rodrigo está me gravando aqui, né? O Rodrigo quer produzir alguma coisa, pessoal. Ele quer abrir um negócio, ele fala para mim, Fábio, eu quero abrir um negócio, ok? Eu quero abrir sei lá, uma pizzaria, pronto. O que você vai produzir então? Você vai produzir pizza. Show de bola. Você vai aplicar aqueles recursos limitados que você tem em pizza, porque você acha que você vai aplicar da melhor forma possível se você colocar em pizza. Show de bola. Bacana. Então, isso é o que eu vou produzir. A segunda pergunta que eu faço é quanto e como que eu vou produzir. Como
o quanto que eu vou produzir. Como que eu vou produzir a pizza? Ah, eu vou usar um forno de lenha. Ah, eu vou usar um forno ultra rápido aqui, elétrico, maluco. Beleza, igual aquele forno que esquenta o sanduíche da Subway. Não, porque eu vou usar uma pizza feita à mão, uma pizza feita na pedra e tal. Isso é o como que eu vou produzir. E quanto que eu vou produzir também, né? Eu não sei quanto que eu vou produzir. Eu posso produzir mais e mais barato para tentar vender muito, né? Ou então posso tentar, às vezes até produzir menos, mas com a qualidade mais alta, com um preço mais elevado também e tal. Essas são decisões que a gente toma na economia. Fechado? Volta para cá. Então, além do que produzir, eu vou escolher como que eu vou produzir e quanto que eu vou produzir. E além disso, eu vou escolher para quem que eu vou produzir. Fechado? Por exemplo, se você decide, por exemplo, produzir roupa. Ah, Fábio, quero produzir roupa. Beleza. Roupa, gente, tem roupa de todo jeito. Tem roupa para bebê, tem roupa para criança, tem roupa para adolescente, roupa para gordo, para magro, para gestante, tem roupa para gente muito alta, tem roupa para gente muito baixa, tem roupa de tudo quanto é jeito, gente. Roupa de banho, roupa de frio, certo? Então, cada escolha que você toma dentro da sua produção, você pode escolher também para quem que você vai produzir, um nicho específico de atuação, ok? Por exemplo, o Gran Curso, o IMP Online. O IMP, ele produz, por exemplo, aulas para concurso público, certo? Aulas. É um nicho específico para concurso público, fechado? Então, não é uma aula qualquer para outra coisa. Sei lá, eu quero fazer uma faculdade. Não, a faculdade é outra coisa. Aqui a gente está produzindo o quê? Aula para concurso público. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Volta. Vem cá. Além disso, como, quanto, para quem produzir, a gente, ao analisar esses fatores, a gente toma um processo de decisão econômica. Nós estamos decidindo onde que a gente vai aplicar o nosso recurso, certo? E aí, gente, com essa decisão que eu tomo, eu vou escolher, por exemplo, o que eu vou fazer na minha economia, tá? O cara, suponha, Rodrigo vai escolher produzir pizza. Vai ter outra pessoa que vai escolher produzir sushi. Vai ter outra pessoa que vai escolher produzir comida italiana. Vai ter outra pessoa que vai escolher, sei lá, produzir roupa, produzir calçados, certo? Cada pessoa vai tomar a sua decisão para aplicar os seus recursos limitados, ok? E aí, para tomar essa decisão, as pessoas levam em conta alguns fatores. E esses fatores é o que a gente vai discutir nessa parte introdutória de economia agora, tá bom? Vem para cá. Essa decisão econômica, ela vai partir de basicamente 3 fatores, ok? 3 fatores que vão ser a sequência do nosso curso. Tá bom? 3 fatores aqui. A gente vai analisar primeiro, o nosso custo de oportunidade. Que nós vamos explicar o que é, tá bom? Não se preocupe por enquanto. Segundo, a gente vai analisar as nossas possibilidades. Não, possibilidades eu vou botar no 3. Segundo, a gente vai analisar as nossas vantagens na produção. Ok? Esses são fatores que a gente vai considerar no nosso processo de decisão econômica. E em terceiro, a gente vai estudar as nossas possibilidades de produção. Tá legal? São 3 coisinhas aqui que vão seguir a nossa matéria. Além disso, gente, outras coisas relevantes que você tem que saber. Olha só. Onde que a gente está dentro de uma economia? A gente opera, pessoal, com uma demanda por 2 tipos de coisas. O que a gente precisa na nossa vida? Nós precisamos de bens, nós temos necessidades por bens e por serviços. Você tem que saber diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então essas necessidades, volta para cá, as necessidades, elas vão se dividir em necessidades por bens e por serviços, tá? E aí você tem que saber diferenciar os 2. Basicamente, gente, os bens são coisas que a gente chama de coisas tangíveis. Ou seja, você pode tocar, você pode ver, né? Que são coisas concretas. Bens são tangíveis, são concretos. Tudo bem? Você estuda até os substantivos concretos, né? Lá no português. Por exemplo, eu tenho o meu celular. O meu celular é um bem,
tá certo? É um bem. Eu comprei ele, eu posso pegar, posso usar, posso jogar fora, posso vender, enfim, ele é um bem, eu posso dispor dele da forma como eu quiser. Essa caneta aqui é um bem também. Agora, por exemplo, um serviço, é um serviço que você contrata quando você, por exemplo, vai cortar o seu cabelo. O corte de cabelo é um serviço. Se você senta num restaurante para você jantar, o jantar que te servem é um serviço. Fechado? Assim, todo o atendimento, toda aquela coisa é um serviço que estão te prestando. Fechado? Então, o bem, ele é algo que é tangível, você consegue tocar, você consegue pegar. Enquanto o serviço é aquilo que é intangível. Fechou? Volta para cá. Então, os serviços são coisas intangíveis, por outro lado, né? E isso é importante para você guardar. O que mais? Por último, a gente precisa saber também, gente, diferenciar os setores da economia. A economia ela é dividida em setores. Setores que a gente vai operar, tá? E esses setores você já viu provavelmente lá na sua aula de geografia, lá na terceira série você já viu isso aqui, gente. Não se preocupem, tá? Os setores da economia vão se dividir em três setores. Setor primário, só para refrescar a sua memória, tá? Primário, né? Porque às vezes, não, Fábio, faz muito tempo, Fábio, porque eu vi isso aí, faz muito tempo, não sei. Tá bom, vamos lá. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Ok? O que é o setor primário, gente? O setor primário é o extrativismo, a extração de bens da natureza, tá? Você tira o bem lá da natureza do jeito que ele está, do jeito bruto, certo? O bem saiu da natureza, pronto. Ele é o extrativismo. Por exemplo, o aço. Eu explorei, tirei o aço, o ferro, por exemplo, o alumínio. Eu tiro esses bens da natureza, fechado? Aço é até uma combinação, né, de alguns elementos diferentes, mas assim, você tirou um elemento lá da natureza. Aí, isso faz parte do setor primário. Depois você vai transformar em outras coisas. O aço, o ferro, o metal, ele pode ser transformado, por exemplo, na lataria de um carro. Quando você for comprar o carro. O carro, aí já é um bem transformado. Eu já transformei o metal ali em uma coisa diferente, ok? Por exemplo, você pode plantar milho. O milho extraído da natureza, setor primário. Agora, esse milho pode ser transformado em outra coisa? Claro que pode. Pode ser transformado em canjica, em pipoca, pode ser transformado em pamonha, pode ser transformado em um monte de coisa boa, né? Um monte de coisa gostosa, em bolo, né? Tudo isso são bens que você já transformou. Tirou da natureza o milho, ele faz parte do setor primário. Depois, esses bens que a gente tira da natureza, eles vão ser transformados. A gente vai mexer neles. Tal, vamos fazer alguma coisa e tal. Na indústria, esses bens serão transformados em outras coisas. E essas outras coisas, essa transformação, ela vai ocorrer no setor secundário. É no setor secundário que está a indústria de transformação. É isso que a gente vai anotar agora. Volta para cá. O setor secundário, ele é a indústria de transformação. Ou seja, como que você vai transformar os bens. Beleza? Vou transformar os bens em outras coisas diferentes, tá legal? E aí o terciário, gente, o setor terciário, ele é diferenciado, né? Porque ele abarca todo o setor de serviços da economia. Enquanto o primário e o secundário, eles vão trabalhar com os nossos bens, o setor terciário vai trabalhar com serviços. Tudo bem, galera? Tranquilo? Isso aqui eu creio que não seja novidade para boa parte das pessoas, tá bem? Você pode falar assim, nossa, Fábio, tô lembrando, é isso mesmo, tá bom? Show de bola. E aí, gente, por que eu tô falando isso? Porque já cai nas questões, pessoal, já cai. Dá uma observada aqui, ó. Primeira questãozinha nossa, acerca de introdução aos problemas econômicos, olha aí os problemas, ó. A gente falou do problema fundamental, né? De escassez e de escolha de livre mercado. Assinale a alternativa correta. Letra A, bens é a denominação usual de produtos tangíveis. Perfeito, né? Bens são coisas tangíveis. Resultantes das atividades primárias, tudo bem. Secundárias também. Primárias e secundárias são bens. E terciárias? Opa, não. Aí não. Porque o setor terciário são serviços. Guarda no seu coração, tá bom? Então, letra A tá fora de produção. Não é o setor terciário, tá? A única coisa que está errada na letra A. Letra B. As necessidades humanas são ilimitadas, com certeza. São ilimitadas. E os recursos produtivos existentes na natureza são
escassos? Sim, eles são limitados. Ou seja, não são encontrados em grande abundância. Perfeito, gente. Corretíssima a letra B. Já é a nossa resposta. Letra C. Por mais desenvolvidas que sejam as sociedades, sejam elas constituídas pelos sistemas de economia de mercado, socialista ou capitalista, tanto faz, formulam 5 perguntas, gente, fundamentais? Não. Peraí, né? A gente formula o quê? Nós formulamos 3 perguntas fundamentais. Você observou? O que produzir, como ou quanto produzir e para quem produzir. Fechado? Então, 5 perguntas fundamentais? Não. São 3 perguntas. Fechou? Para minimizar o problema da escassez de recursos. Então, letra C está fora. Letra D. Serviços é a denominação usual de coisas intangíveis. Até aqui, tudo bem. Resultantes das atividades primárias e terciárias? Não. Primária está relacionada a bens, a extrativismo, a extração desses bens da natureza, tá? Terciárias, sim, ok. Mas primárias não. Letra D está fora. Letra E. As necessidades humanas são limitadas? Não. As necessidades humanas são ilimitadas, né? Ilimitadas. Isso aqui está errado. E os recursos produtivos existentes na natureza são encontrados em grande abundância, não havendo problema, portanto, o problema de se tornarem escassos? É claro que há o problema, gente. Esse não aqui está totalmente falso, tá? Há o problema de se tornar escasso. Inclusive os bens na economia, né, tradicionalmente eles estão se tornando cada vez mais escassos. Antigamente, nas épocas antigas, a Idade Média, por exemplo, madeira era um negócio infinito, que tinha árvore demais, né? Você conseguia madeira de todo jeito. Agora, hoje em dia, madeira já não é escasso? Claro que é, né? Você não consegue encontrar madeira de qualquer jeito, né? Madeiras boas de lei e tal, de árvores nobres, você já não acha mais, certo? Por exemplo, hoje em dia, ar é um negócio abundante, você respira de graça, mas no futuro, se o ar continuar sendo poluído do jeito que está, daqui a pouco você está pagando para respirar, você está pagando para purificar o ar, porque já não aguenta mais, ok? Então, os bens que são muito abundantes, ao longo do tempo, eles vão se tornando mais escassos. Fechado? Vamos seguir. Volta para cá. Então, aqui você já está visualizando um tipo de questão que pode cair para nós, tá? Então, resposta letra B. Vamos falar agora do nosso item 1.1, né? Vamos lá, conceitos iniciais. E aí, as primeiras coisas que a gente vai desdobrar nesse curso são os itens 1, 2 e 3 aqui. Custo de oportunidade, vantagens na produção e possibilidades de produção. Vamos para o 1.1, que é o nosso custo de oportunidade. Ok? Custo de oportunidade. Galera, se liga numa coisa. Olha só. O que é você ter uma oportunidade? Você está lá na sua vida normal, tranquilo, né? Aí você fala assim, Fábio, eu tive uma oportunidade. Beleza, quando você teve uma oportunidade, o que aconteceu? O que é ter uma oportunidade? Fala comigo, eu estou te ouvindo aqui, vai. Você está me falando assim, Fábio, oportunidade é eu ter uma escolha, por exemplo, né? Eu ter uma opção. Show de bola, é isso mesmo. Oportunidade é isso. O que é você ter uma oportunidade? Ter oportunidade significa você estar, por exemplo, na sua vida normal. Você está na sua vida aqui, ó. Por exemplo, suponho, você está falando para mim assim, Fábio, eu trabalho num banco, eu sou caixa de banco. Por exemplo, eu levo a minha vida do caixa de banco, eu vou de manhã lá no banco e tal, aí eu atendo, tudo mais, passo 6 horas lá, tiro meus 15 minutinhos de almoço e tal, depois eu saio, show de bola. Você trabalha no banco. Isso é um curso normal da sua vida. Daqui a pouco surgiu uma oportunidade. Opa! Uma oportunidade, por exemplo, você estudar para um concurso de auditor. Suponha, sei lá, de um tribunal de contas aí. Muito top. Beleza, surgiu uma oportunidade. Você pode continuar a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido? É claro que você pode, ok? É uma opção. Agora, você pode mudar a sua vida? Você pode decidir mudar de vida? Pode também. Você pode falar assim, ó, parei a minha vida para eu estudar. Vou tirar uma licença, vou tirar umas férias, ou então, sei lá, nas épocas que eu tô livre e tal, eu vou fazer um curso, vou estudar, vou comprar um curso lá do MP Online, vou fazer sei lá o quê. Beleza, você pode aproveitar a oportunidade ou não. Fechado? Essa é a ideia. Então, gente, você tá de um lado aqui com uma escolha. Essa escolha pode se desdobrar para outra coisa.
Toda vez que tem uma oportunidade, você podia seguir a sua vida normal ou você pode mudar de curso. Você pode aproveitar a opção que está surgindo. Então, galera, ter oportunidade é o seguinte. No mínimo, você tem duas opções. Você tem a opção de seguir a tua vida normalmente, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ou você tem a opção de quê? De aproveitar a nova opção. E aí, galera, quando você tem essa escolha, o que que acontece? Vamos para cá, vamos para o quadro. Vem cá. Gente, toda vez que você tem uma oportunidade, você vai ter uma escolha. E o fato de você ter escolha significa que você tem pelo menos duas opções. Você tem uma opção escolhida, é ou não é? Você pode escolher fazer alguma coisa. Show de bola. Por exemplo, você escolheu estudar. Escolheu estudar para esse Tribunal de Contas aí que saiu a prova. Show de bola. E você tem a opção descartada. A opção descartada. A opção que você abre mão. Ou seja, é aquilo que você abre mão. E aí, galera, pensa comigo. Pensa comigo. Toda vez que você tem uma oportunidade, né? Vem pra cá. Toda vez que você tem uma oportunidade, o que que você pensa na sua vida? Por exemplo, saiu esse tal desse edital, saiu um edital do Tribunal de Contas. Você que já estudou para concurso. Eu tenho certeza que você já se sentiu assim alguma vez na vida. Eu já fui estudante também, eu já me senti assim, né? Saiu um edital. Aí você pensa assim, já dá aquela dor no coração, não dá? Dói ou não dói? Dói. Dói, dá aquele medo, dá aquela angústia, certo? Dá aquela dor mesmo, o coração fica assim, você fica acelerado, você fica, caraca, o que eu vou fazer na minha vida e tal. Por quê? Por que você pensa assim? Porque você sabe exatamente essa dor que você sente, é tudo aquilo que você vai abrir mão caso você escolha estudar. É ou não é? Quando você escolhe estudar, você abre mão de muita coisa? Eu tenho certeza que você abre mão de muita coisa. Você abre mão de passear com o cachorro, você abre mão de correr no parque, você abre mão de malhar, abre mão de sair com a namorada, você abre mão sei lá, de assistir a novela, abre mão de horário de sono, você abre mão de um monte de coisa para você estudar. E aí, quando sai aquele edital, você sente a dor, você sente o quanto que isso te custa. Te custa muito abrir mão de tudo que você vai abrir mão para você estudar. Então perceba, toda vez que você tem escolha uma opção e a outra. Gente, se você escolhe uma, escolhi estudar. Beleza, peguei essa. Isso aqui, tudo que você vai abrir mão, dói? Claro que dói, isso te custa. Ter opção, ter oportunidade é algo que te custa, porque você tem que escolher uma coisa e você vai largar a outra. Se você vai largar a outra, amigo, dói. Dói, é complicado, ok? O fato de ter oportunidade é algo que impõe custos. Te impõe um custo, vai te custar. De uma forma ou de outra. Você pode escolher uma coisa e você está perdendo a outra. Aquilo que você está perdendo, aquilo que você está abrindo mão, é um custo para você. É um custo imposto pela oportunidade. É um custo de oportunidade. Fechado? Então volta para cá. Aquilo que você abre mão, aquela opção descartada, se você pega o valor dela, o valor dessa opção, ele é exatamente o custo de oportunidade. É o custo que essa oportunidade te impõe. Beleza? Essa é a ideia. Bem tranquilo, bem fácil. Tá bom? Isso é o meu custo de oportunidade. E aí, se eu quiser medir o custo de oportunidade, toma muito cuidado com o seguinte. O custo de oportunidade, vamos anotar assim, ó. O custo de oportunidade ele é medido, tá? É medido pela melhor, tá? Pela melhor opção, tá? Melhor opção que abrimos mão. Por exemplo, você está assistindo essa aula aqui agora. Você está assistindo essa aula. Você podia estar fazendo outras coisas? Sim ou não?
Podia estar, não tá? Podia. Você podia estar no boteco, você podia estar saindo, você podia estar na balada, você podia estar correndo no parque, você podia estar passeando no shopping, você podia estar matando, podia estar roubando, mas você está aqui. É ou não é? Pois é, se você largou várias coisas em sentido amplo, em sentido conceitual, tudo aquilo que você larga são opções que te custam, é o teu custo de oportunidade. Porém, quando você mede, quando você faz a medição do custo de oportunidade, você precisa medir o quê? Você mede a melhor opção que você está perdendo. Ok? Em termos de valores, se você for medir o valor do custo de oportunidade, você mede apenas pela melhor opção que você está perdendo. Fechado? E é isso que a gente vai ver a partir do próximo bloco, beleza? Então, te aguardo daqui a pouquinho para a gente explicar essa brincadeira, tá? Até já, um abraço.